No ar, programas Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é Antônio de Souza. Antônio é economista e já atuou durante vários anos como diretor financeiro de empresas e também diretor de cursos de treinamento na área empresarial. O nosso entrevistado é português, mas ele está radicado no Brasil há muitos anos. Na verdade, ele viveu mais no Brasil do que em Portugal. Tá? A vida dele é aqui no Brasil. Além de suas atividades na área econômica, né, Antônio é autor de livros, Antônio tem uma atividade muito grande na área empresarial, mas ele tem aquela fineza, ele é ator, ele é escritor, ele tem livros de poesia, ele tem um livro muito importante. O Antônio já viajou pelo mundo e viajou pelo Brasil. E nessas viagens que ele fez pelo mundo, ele escreveu um livro muito importante, um livro para quem quer conhecer um pouco do Brasil, conhecer um pouco do mundo. Evidente que não são todos os países, mas países e cidades interessantes. Antônio é autor do livro Caminhos do Mundo e da Vida. Caminhos do Mundo e da Vida é um nome muito sugestivo, um livro interessante. É também autor do livro Ocasos de Fogo, é um livro de poesias também importante. Mas nesse momento nós vamos falar sobre a atividade econômica do Antônio. Num momento muito difícil que o Brasil está atravessando, a economia do país está em dificuldade, são 14 milhões de trabalhadores desempregados. E exatamente nesse aspecto, né, o que fazer diante do desemprego? Muitos ficam, sem saber o que fazer, outros seguem para o lado de empreendedorismo, microempresário, e é exatamente isso que a gente vai falar. Antônio tem um livro, que o livro chama-se Gerência Financeira para Micro e Pequenas Empresas. Aqui nesse livro ele dá uma verdadeira aula para o micro e pequeno empresário. Para você, talvez, que perdeu o emprego, né, que recebeu uma boa indenização, que está preocupado como é que vai ser o dia de amanhã, tem interesses, entendeu, de tornar-se um empreendedor, um microempresário, o livro do Antônio é um bom caminho para você. E ele vai contar aqui algumas coisas em relação a esse livro. Antônio, muito obrigado pela sua entrevista. E eu queria perguntar a você inicialmente, né? Micro, pequenas empresas, né? Isso é o beabá para quem quer se tornar um empreendedor? Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que estiverem nos vendo. Sim, gerência financeira para micro e pequenas empresas. Por que é que eu me focalizei neste assunto? Eu sou formado em economia, eu fui diretor de um banco português, que não existe mais no Brasil, aqui no Brasil. Antes disso eu tinha trabalhado em Angola também, em banco. Durante 20 anos eu morei em Angola, estou aqui no Brasil há 40 anos. Então, na realidade, embora seja português, eu estou no Brasil, já sou mais brasileiro do que qualquer outra nacionalidade. E o motivo pelo qual eu me dediquei a estudar o assunto das micro e pequenas empresas, porque eu também sou sócio numa pequena empresa do ramo da alimentação, e senti a necessidade de organizar essa parte de gestão financeira para micro e pequenas empresas. Bom, porquê para micro e pequenas empresas? Porque já existe muita literatura aí para médias e grandes empresas, os bambãs da vida aí, que são formados em economia, tal, muitos livros. Mas não havia nada, eu senti essa carência no mercado, não havia nada para a micro e pequena empresa, aquele pequeno empresário que não sabia às vezes como administrar essa parte das finanças. Então eu organizei e foi editado pela editora Campos, agora Elsevier, e já está na segunda edição e está à venda nas livrarias, e tem tido uma muito boa aceitação, porque ela está organizado exatamente desde o princípio, a sequência de como deve ser feito, o controle,
com planilhas, explicando exatamente como deve ser feita a gestão financeira de uma micro e pequena empresa. Ou seja, aquilo que a gente está falando do beabá o beabá de quem tem uma pequena empresa que no dia a dia enfrenta grande dificuldade até gerencial, né? O que vai comprar, o que não vai comprar, o que deve permanecer em estoque. Você fez uma planilha onde dá os caminhos a ser seguidos? Sim, sim. O meu livro, no próprio índice, já explica tudo, o público-alvo, a localização, controle dos cartões de crédito, como que deve ser feito e tal. Então, ele já faz uma sequência desde o início. E, no vosso caso, que vocês têm um sindicato bastante forte, com muitos associados, e numa situação como está-se vivendo no país, em que fica desempregado, muita gente vai para o pequeno empreendedorismo, mas não tem os conhecimentos sequer básicos. E esse livro, nessa hora, ele acompanha, como se fosse a Bíblia do pequeno empreendedor. Você falou aqui em localização. Você também sugere pontos? Claro, eu não sugiro não, porque isso depende da cidade. Depende da cidade? Mas é um assunto que tem que ser estudado e falo nisso, sim. Assunto deve ter que ser estudado, dependendo da cidade, dependendo do ramo de atividade que você vai. Estudar o entorno. O entorno, como é que você vai ser atendido, né? Você fala também aqui nesse livro sobre, por exemplo, concorrência entre micro e pequena empresa, porque existe a concorrência também. Sim. Os pequenos também concorrem entre si. Por isso que antes de instalar o negócio, você deve analisar o entorno se já tem um negócio parecido ou igual com aquele que você está querendo montar. Porque de repente você vai entrar numa concorrência muito forte que está ali e é mais um que vai acontecer não ter sucesso. Eu, por exemplo, tenho uma experiência que não é muito boa, ali na Joaquim de Távora, na Vila Mariana, tinha 2 bares, hoje tem cerca de 20, em 2 quarteirões. Então isso agora já, outro que queria se instalar, já não é bom instalar-se ali, porque a concorrência já é tão grande que ficou ruim para todo mundo. Mas você falou assim, né? Tinha num pequeno quarteirão, 2 bares, passou a ter 20. Isso não atrai mais público para o local? Numa primeira fase, sim. Mas depois eles começam a se dispersar, porque os clientes já não são tantos. Porque hoje em dia, eu estou falando deste ramo de bares e restaurantes, porque é o que eu conheço melhor. Mas hoje está havendo muito, a gente está havendo abrir um bar em cada esquina. E é claro que o cliente, que também com a falta de poder aquisitivo, também ele se divide para cá, para lá, onde está mais barato, onde fica mais perto e tudo mais. Então, você tem razão, num primeiro instante, você cria um polo de atração, mas depois, quando passar um certo ponto, ele passa a ser concorrencial. Eu falo isso, viu, Antônio, porque aqui em São Paulo a gente tem ali a rua, né, São Caetano, que é conhecida como Rua das Noivas. Naquela região, as pretendentes a casamento, as noivas, né, elas sabem que naquela região existem várias lojas onde elas podem escolher vestido, né, de uma ou de outra tendência, né? Isso me parece que naquela região a concorrência é saudável. Mas dependendo do ramo, essa aí já tem uma tradição muito grande. Porque quando eu cheguei ao Brasil já existia a São Caetano, a Rua das Noivas. E está há 40 anos. Exatamente. Então você veja, acredito até que nem tenha se expandido muito. É aquilo que está ali e tal. Tem outros, por exemplo, na Consolação também, Luminárias. Rua das Luminárias. Luminárias. E tem a 25 de Março e tal. Mas a gente tem em Osasco aqui um exemplo, na cidade de Osasco, 2 grandes redes de supermercado, uma frente à outra. Né? São 2 grandes redes de supermercado, né? São um exemplo também. Né? Mas no caso do pequeno e médio e microempresário, é muito importante a colocação aqui que o Antônio está fazendo, né? Pesquisar.
Pesquisar e pesquisar. Tudo começa para montar um negócio, um empreendedor. A primeira coisa vai ter que... Primeiro, o que é que eu sei fazer? Ou o que é que eu quero fazer que tenho que ir aprender a fazer? Depois pesquisar os entornos e depois ver aluguel, essa história toda. Tudo isso está explicado aí no livro. Começa exatamente por fazer pesquisa de aluguéis, o valor do aluguel, se é caro, se é barato naquela região, qual a região. Então o livro começa por explicar isso tudo e só depois entra propriamente na gestão. O Antônio, você colocou duas questões que eu acho fundamentais para quem hoje quer ser um microempresário ou quer ser um empreendedor, um pequeno empreendedor. Você colocou duas questões, o que eu sei fazer e o que eu quero fazer. Eu quero que você me explique com mais detalhe, eu vou fazer um rápido intervalo, mas eu quero que no próximo bloco você explique com mais detalhe, porque as pessoas que estão nos assistindo, elas estão curiosas, elas querem realmente, alguém quer, né? Quem não tem o sonho de ser seu próprio patrão? Isso é uma coisa nata do brasileiro, né? Mas isso é um detalhe muito importante, o que eu sei fazer e o que eu quero fazer. Será que o que eu sei fazer vai ser importante para o negócio que eu quero abrir? Será que o que eu quero fazer é importante para o negócio que eu quero abrir? Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. E o Antônio, que tem esse livro muito importante, né, para o pequeno e médias empresas, vai nos explicar. Voltamos já. No dia 7 de agosto de 2017, a União Geral dos Trabalhadores, a UGT, foi homenageada em uma sessão solene especial na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, devido ao seu aniversário de 10 anos de muitas lutas, reivindicações e busca de direitos e melhorias nas leis trabalhistas para a classe trabalhadora. É com imensa alegria que compareço hoje aqui nessa importante festa, que é uma festa da UGT. 10 anos de muito trabalho, 10 anos de um sonho que se concretizou. Hoje uma das maiores centrais do Brasil, muito respeitada, muito ouvida, com grandes líderes, tendo o Patá, seu presidente, à frente dos seus principais movimentos. E todos nós brasileiros sabemos da importância que ela conquistou ao longo desses anos. Hoje aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, portanto, estamos festejando 10 anos, com certeza a UGT planejando os próximos 10 anos, para que se fortaleça cada vez mais a luta em defesa dos interesses dos trabalhadores, luta tão importante para o desenvolvimento do nosso país. 10 anos é uma marca importante, a UGT ainda é muito jovem, mas já tem um grande trabalho prestado aos trabalhadores, né, e ao Brasil, né, o que é também importante, porque o papel de uma central não é só pensar o conjunto dos interesses dos trabalhadores, mas a partir do interesse dos trabalhadores, pensar um país que seja viável, um país que seja justo, um país que seja democrático, e esse papel a UGT tem cumprido. Então, por isso, aqui hoje, né, na Assembleia Legislativa de São Paulo, prestar essa homenagem ao UGT é uma satisfação muito grande. A sessão solene teve duas grandes atrações, a orquestra do grupo GPA e o cantor Rodrigo Monforte, que abrilhantaram a sessão, recebendo aplausos de todos que estavam nas galerias da Assembleia Legislativa. Da UGT. Uma década, muito trabalho. De 180 sindicatos, hoje somos 1.386 no Brasil inteiro. Homens e mulheres construíram uma central com um conceito diferente. O conceito da cidadania, da inclusão, fazendo com que muitas das nossas atividades fossem focadas para a acessibilidade, por exemplo, para a discriminação racial, para as mulheres, para os jovens, para os aposentados, ou seja, uma central cidadã que deu voz a todos aqueles que estavam à margem de uma atividade sindical importante no nosso país. Crescemos graças a você, que nos ajudou a construir uma central ética,
uma central comprometida com o trabalhador, uma central que enfrentará toda e qualquer mudanças, como foi o caso da reforma trabalhista e que está por vir a reforma previdenciária. Somos criativos e combativos e vamos ter com certeza um Brasil melhor. 10 anos tem que ser comemorado, mas ao mesmo tempo são momentos de reflexão. O dia de amanhã é muito diferente do dia de ontem e é por isso que todas aquelas pessoas que estão na direção da UGT estão buscando no Brasil inteiro umas mudanças para melhor, uma reforma política, uma reforma tributária e fazer com que nós tenhamos capacidade de incluir os milhões de desempregados e trazer a todos nós a riqueza que o Brasil tem distribuída para todos os brasileiros. Viva o GT! O GT, 10 anos com você. Unidos somos mais fortes. Estamos de volta com o programa As Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é Antônio de Souza. Antônio é economista, tem um livro muito importante para aqueles que querem entrar no ramo do empreendedorismo. É um livro para pequenas e microempresas. Antônio também é ator, escritor, peça de teatro, diretor de teatro, poeta. E tem um livro também, um detalhe muito importante, para você que gosta de viajar, para você que gosta de conhecer outros lugares, não sendo aquele que você mora, ele tem um livro chamado Caminhos do Mundo e da Vida. Todas as cidades por onde o Antônio passou, ele registrou a sua presença, ele anotou e fez um tipo de manual para quem quer conhecer algumas cidades. Grandes cidades do mundo, né, como Paris, Atenas, né, mas também cidades como Gramado, Penedo, né, minha querida Recife também está registrada aqui no livro de Antônio. Mas nós estamos falando hoje sobre gestão financeira. Um livro que ele tem sobre gerência financeira para micro e pequenas empresas. Nós estamos num momento muito difícil no país. Nós estamos atravessando uma crise econômica das mais sérias, né, que já atravessamos aqui. 14 milhões de pessoas desempregadas, muitos dos quais aí sem perspectiva, né, sem o que fazer, mas também existe muito daqueles que querem montar seu próprio negócio, querem ser empreendedor. E esse livro é muito importante, que você adquira esse livro. E Antônio estava falando aqui o seguinte: às vezes a pessoa quer ter o próprio negócio, ser seu próprio patrão. O que é que eu sei fazer? O que é que eu quero fazer? Isso é fundamental, essa decisão na hora de montar o seu próprio negócio. Antônio, quais os conselhos que você dá para uma pessoa, né, que quer montar seu próprio negócio? O que é que ele deve fazer inicialmente para montar seu próprio negócio? Bom, como nós já falamos no primeiro bloco, hoje em dia no Brasil existe 13 para 14 milhões de desempregados e é óbvio que é muito justo pensar em montar um negócio, se transformar num empreendedor e geralmente a maioria em pequeno empreendedor. A primeira pergunta que tem que se fazer é: o que é que eu sei fazer? Foi no ramo da atividade que ele já trabalhou ou não? Mas isto que eu sei fazer, não posso criar um pequeno negócio. Bom, então o que é que eu gostaria de fazer? Mas isso que eu gostaria de fazer, eu não sei fazer. Então, a primeira coisa que tem que fazer é ir aprender a fazer essa coisa que ele gostaria de fazer. E existem cursos, acho que até o próprio sindicato tem cursos para isso, o SENAC, o SENAI, não me lembro agora o nome daquela instituição que patrocinou. Você sugeriu o SEBRAE como um caminho? Isso. Você sugeriu o SEBRAE como um caminho? O SEBRAE. O SEBRAE é hoje realmente um órgão muito eficiente para apoiar o pequeno empreendedor. E a primeira coisa que deve ser feita, embora você já tenha trabalhado num ramo que você vai se transformar num empreendedor, mesmo assim, vá ao SEBRAE, porque eles lá te vão dar
o complemento deste livro de uma maneira mais minuciosa. Agora, aqui, isto eu recomendo. Nas livrarias está à venda, já é a segunda edição, porque ele foi feito exatamente para o microempresário, para saber passo a passo de como é que deve proceder. Quer dizer, na sua sugestão, você diz assim, primeiro passo a quem perdeu o emprego, que quer montar o seu negócio, mesmo tendo foco de quer fazer alguma coisa ou quer se dedicar a algo que não tem um profundo conhecimento, deve procurar o Sebrae. Sim, isso eu recomendo. Chegar ao Sebrae e dizer assim, olha, eu pretendo fazer isso. Eu recomendo. Ele vai obter informações e essa busca ao Sebrae, você que conhece esse mercado, tem custo, ele vai pagar alguma coisa lá para o Sebrae? Pouca coisa, outras vezes não tem. Deixa eu complementar uma coisa. Quando eu editei este livro, o Sebrae comprou 1000 exemplares deste livro que está aqui. Então é porque realmente eles sentiram que tinha uma utilidade muito grande. O Sebrae geralmente se cobra em alguns casos, mas é muito pouco. Não é coisa que seja específica. Para dizer assim, valorize aquilo que você vem aprender. Exato. Não é para chegar aqui a pegar de graça, ir embora, não. Então valorize. É uma pequena coisa que todo mundo pode pagar, mas é só para a pessoa sentir o seguinte, ela vai valorizar as informações que ela vai receber. Exato. É isso que funciona, né? Mas, Antônio, eu queria que você me falasse um pouco desse viés seu, entendeu? De escritor, né? De peças, de diretor de teatro. Né? Nós sabemos que São Paulo é uma cidade onde existe muitos teatros, mas, ao mesmo tempo, tem muito grupo de teatro. E o grande volume de teatro que tem em São Paulo, às vezes, torna-se pequeno para as grandes trupes, né? As grandes peças que querem passar aqui. Como é que você, né, sendo um homem vinculado, né, à área financeira, trabalhou em banco, resolveu assumir o papel de diretor de teatro, autor de peças de teatro, muitas das peças que vocês talvez já assistiram e nem sabia aqui que era de autoria do Antônio. Como é que deu isso você, Antônio? Como é que você... O engraçado é esse gancho que você me está dando para eu poder explicar, porque quando foi no lançamento deste livro, o lançamento foi na Saraiva, lá na Ibirapuera. Pá. Acho que o Marcos até estava, né? E houve um assistente que me fez uma pergunta, mas sendo você um homem de poesia, que tem um livro de poesias, pá, que tem peças de teatro, um homem do teatro, o que é que você está fazendo agora com um livro de gerência financeira? E eu fiquei numa saia curta, saia justa, sem saber como sair dessa. Pensei um pouco e disse, olha, porque os números também têm a sua poesia. Pá. Se você pega 2, 2, 2. Se você puser um sinal mais, ele vai dar 4. Se você puser um sinal menos, vai dar 0. Então isso também é uma certa poesia. Foi uma maneira de sair da saia justa. Mas, na realidade, a minha ida para o teatro foi desde muito jovem. O meu pai era diretor de teatro amador. Eu não vou contar a minha história porque ela é meio longa, porque a minha idade já é longa também. A minha primeira peça foi aos 16 anos, como amador. Mas aos 17 eu já estava dirigindo uma peça amadora também. Depois eu fui para Angola com 17 anos, estive lá 20 anos e lá fiz alguns trabalhos sempre como amador. Quando eu vim para o Brasil, naquela época conturbada que foi em Angola, eu fui trabalhar num banco português, que era do Grupo Espírito Santo, e depois fui trabalhar num banco do governo português aqui no Brasil, e então comecei a ser solicitado em algumas instituições portuguesas, clubes, como o Clube Português, Centro Transmontano, Casa dos Açores, e comecei a dar cursos de teatro. Depois eu fui estudar teatro, fiz como diretor, e vou dar um segredo aqui sobre isso. Porque é diretor e não ator? Porque eu comecei a sentir que os diretores que estavam não satisfaziam aquilo que eu queria. Primeiro. Segundo, eu tinha uma dificuldade em decorar papéis grandes. Então eu comecei a dirigir e me senti bem com aquilo. Aí
tenho vários livros. Você ficou do outro lado e sentiu-se que era melhor do outro lado. Senti que era melhor como diretor, que me sentia melhor. Então, num papel que eu deixei para aqui em algum lado, tem várias peças de teatro e aí... Mas você, além de ser diretor, também era autor também de muitas atuava, peças, né? também atuava, sim, era autor de muitas peças, mas eu sempre gostava de pôr nos meus trabalhos um pouco de poesia, pá. E eu fiz um trabalho no Sesc, uma apresentação de Fernando Pessoa de 1 hora, declamação de poesia de Fernando Pessoa, pá. E eu vou dizer uma bem pequenina: o poeta é um fingidor, e finge tão completamente, que chega a fingir que a dor que deveras sente. Fernando Pessoa. Então ele me impressionava e me levou e me entusiasmou. O nosso economista, gestor financeiro, atuou em vários bancos, na área, bancos portugueses, em Portugal e Angola, no Brasil. É também um poeta que acaba de, né, declamar uma poesia. E o livro Caminhos Aí eu queria exatamente que você me falasse por que Caminhos do Mundo e da Vida, né? Só um detalhe, você começou esse livro, né, a escrever esse livro, quando você fez suas viagens profissionais ou era viagem de turismo? Eu não comecei a escrever um livro. Eu comecei a fazer anotações de viagem, nas horas vagas. Eu sempre gostei muito de escrever, né? E como eu já viajei bastante na Europa, principalmente, e aqui no Brasil, eu comecei a escrever e demorei 10 anos para publicar este livro. Então já pode ver que eu não tinha intenção de fazer um livro. Eu fui anotando os lugares por onde eu passava, escrevia, e não só descrevia as belezas da localidade, como também acrescentava um conto nesse local. Eu perguntava às pessoas, alguma coisa interessante. Se a coisa achei que era interessante, muito bem. Se não era, eu inventava e acrescentava um conto. Só que quando eu estava no computador, um belo dia eu olhei para baixo para o número de páginas e estava em 160 páginas. Não, senão isto vai parar aonde então? Aí fui assim, que tal se eu publicasse um livro? Aí eu demorei mais 2 anos para arrumar, puxar para cá e para lá, corrigir e levar para uma pessoa ver se estaria bem, se não eu levei mais dentro. Nisto tudo foram 10 anos. Eu posso indicar que seja uma boa leitura, porque por curiosidade, né, eu nasci em Recife, estou em São Paulo há muitos anos, e ele tem um detalhe ali sobre Recife, uma viagem que ele fez a Recife. E por curiosidade eu fui ler o que está escrito lá. E tem um detalhe que até poucas pessoas, muitos pernambucanos sabem, né? Que é a história do cavalo marinho. E ele detalha, cavalo marinho não está no mar, está na zona da mata de Pernambuco. É verdade, é verdade. Eu pesquisei, né? Também. Faz parte da cultura pernambucana, é uma dança, é um folclore que tem lá o cavalo marinho. Mas, Antônio, televisão é tempo, Claro. né? Esse papo nosso aqui foi uma conversa descontraída, muito boa, mas infelizmente nosso tempo acabou, está se esgotando. Mas eu quero deixar aqui um convite em aberto para que a gente venha conversar mais um pouco. Quem sabe quando você estiver dirigindo a sua próxima peça de teatro em São Paulo, aí a gente vem aqui falar sobre ela. Eu agradeço a oportunidade que me foi dada eu tenho mais um livro ou 2 que eu vou publicar agora, um de poesias também. E outro... Convidado para vir fazer o lançamento do livro de poesia aqui. E o outro que é Contos, Crônicas e Lendas. Eu gosto muito das lendas. E as lendas eu não invento, eu posso dar uma ajeitadinha. O Brasil é um país rico em lendas, né? Pois É rico em lendas. Então, no final do ano, princípio do ano que vem, esse livro com certeza vai sair. E você é nosso convidado para falar desse livro aqui. Muito obrigado. Obrigado você, Fernando. Obrigado você pela sua audiência e até o próximo programa.